já estamos de volta. Com a mala na mão. Com a mala na mão. A mala tá no chão, né? Porque ela tá pesada. Eu tô com uma dúvida aqui. Conta pra gente, o que essa mala tá fazendo aqui? O que é isso que eu não entendi até agora? Então, eu queria dar uma viajada, mas como eu ainda não tá na época das minhas férias, né? No caso, então... De novo. De novo, tá longe ainda. No caso, foi a mala que viajou até aqui e ela vai ficar com a gente até o dia 17 de setembro. Por quê? Por quê? Que é quando começa a nova temporada da Fazenda. Tá todo mundo convidado, inclusive, para acompanhar o programa, viu? Como a mala vai ficar aqui hoje, a gente vai mostrar, então, Mauro, o que não pode faltar na mala de alguns famosos. Depois você conta aqui que não pode faltar na sua, pode ser? Pode. Pode ser? Pode Quer ir ver, lá. então? Por exemplo, exemplo. Vamos começar então, olha, Marília Gabriela. Marília Gabriela. Nunca deixa de levar creme para as mãos e braços, colírio e pente de madeira. Se for de plástico, não serve não, tá? Tem que ser de madeira. Sempre? Sempre, sempre. Isso é o que não pode faltar na mala dela, que ela já contou aí. Tudo bem. Bom, a Xuxa. A Xuxa. Sempre leva passaporte e cartão de crédito. Mas é o mínimo, né, gente? Se você não levar o passaporte e cartão de crédito, você não chega nem na esquina, minha querida. Não tem como, né? Quem mais? Tem mais. Olha, Ingrid Guimarães nunca viaja sem levar maquiagem. É bom, né, gente? Porque tem que ter tem que ter um reboquinho, né? Não, um reboco é necessário, né? Quem mais? Sabrina Sato nunca deixa de carregar uma bolsinha com remédios, principalmente para dor de cabeça, enjoo e para tratar hipotiroidismo. Remédio é tudo isso? Tudo isso. Quase hipocondríaca, né? Marina Rui Barbosa leva sempre o iPad, porque ela diz que ela é muito viciada em tecnologia e ela gosta de se distrair usando a internet. Leandra Leal sempre coloca na bagagem um bloquinho. Essa foi a melhor. Um bloquinho para não perder nenhuma ideia genial. Porque afinal de contas, ela falou que é o seguinte, se não anota na hora, né? Depois a gente esquece e fica difícil lembrar. Para mim, a mais legal é a Leandra Leal. Desculpa. E você? Nossa, tem tanta coisa, gente. Eu tô assim, uma lista muito grande. Mas fala uma ou duas coisinhas só. Maquiagem, remédio, calcinha, né, gente? Essas coisas básicas, né? Eu levo sempre, não esqueça, carregador de celular. Carregador de celular não pode esquecer. Entendeu? E um perfuminho também é bom. Um perfuminho sempre. É bom. Duroc. Cachaça? Vinha. Mas, principal, né? Não pode. Como é que pode? E local onde não pode usar cachaça, ele pode levar vidrinho de perfume, para que é perfume, é cachaça. Entendi. É o golpe, hein? Aquelas garrafinhas de bebida, sabe? É golpe. É golpe. Tudo golpe. Ô, Liana, mas esse Carlinhos Maia se envolve em cada um. O que é agora? O que aconteceu agora? Olha, Mauro, é o seguinte, pra variar, né, gente, o Carlinhos Maia toda hora tá envolvido numa polêmica. E é o seguinte, ele gravou um vídeo criticando os adolescentes que pensam em cometer suicídio. Ele tocou num assunto muito complicado. Nossa, mãe de Deus. Eu vou explicar pra vocês o contexto, tá? Pra não falar que a gente tá falando as coisas fora de contexto. Mas ele, basicamente, Mauro, ele chamou essas pessoas de imbecis. Olha o que ele disse, vai lá, ô imbecil, vai se matar porque você nem começou a vida ainda. Mauro, é claro que isso pegou super mal, né? Na verdade é o seguinte, ele tava falando que não é fácil pra ninguém, que a gente sabe que não é fácil, mas que tem que correr atrás, que não pode desistir no primeiro tombo. Enfim, foi esse o contexto que ele falou. Mas acho que existem formas e formas de se dizer as coisas, né? Bom, isso foi um dos assuntos mais comentados da internet. Ele apagou o vídeo, não adiantou nada. O povo tá metendo pau. Depois ele postou o vídeo de novo, falou, olha, estão falando aí, estão colocando o negócio fora de contexto. Foi isso que eu falei, por isso que eu tô fazendo questão de explicar aqui pra vocês. Por que, Mauro, que o povo meteu o pau? Principalmente porque a gente acabou de entrar no mês de setembro. E setembro é o mês da campanha de prevenção contra o suicídio, é o Setembro Amarelo, a gente sempre fala sobre isso aqui. Gente, o Carlinhos Maia, todo mundo sabe, ele é um dos maiores youtubers do Brasil, ele tem milhões de seguidores. Ou seja, ele tem que aproveitar, ele deveria aproveitar a influência dele para falar algo legal, algo que presta, algo bacana, algo de incentivo, né, gente? Sabe o que podia fazer? Contrata uma assessoria de comunicação para ele. Falei isso hoje aqui com nossos colegas de redação. Se ele não sabe lidar, ali, às vezes, né, a Bel, nossa editora, até falou, mas às vezes ele é uma pessoa muito simples. Então a gente não fala. Então não vai trabalhar com isso. Então contrata uma assessoria. Se ele é às tão vezes não tem conhecimento, contrata uma assessoria. Não sai falando besteira.
palavras, eu também acho, né? É Contrata uma muito assessoria, complicado. passa por análise da assessoria, fala, posso fazer esse vídeo ou não? Não, então é bom, muda isso. Porque ele disse assim, não foi minha intenção, eu quis dizer justamente o contrário, que é para não desistir. Mas você não chama uma pessoa de imbecil porque ela tá pensando em se matar, ela tá vulnerável, gente. ela tá numa situação delicada que precisa de ajuda mesmo. Não é assim que funciona. Tira isso da cabeça, tá? A sua vida é muito mais importante que tudo. Depois da polêmica, o youtuber Felipe Neto alfinetou o Carlinhos Maia Alfinetou. O Felipe Neto, vocês sabem, também é um dos maiores youtubers do Brasil e o público dele é formado justamente por crianças e adolescentes. Mas ao contrário do Carlinhos, o Felipe é um cara muito sensato, né? Tudo que ele faz, assim, é bem interessante, na minha opinião, tá, gente? Bom, depois dessa declaração desastrosa do Carlinhos Maia, o Felipe fez um post dizendo o seguinte: neste momento do mundo, não existe nada mais importante do que se informar a respeito da depressão e tudo que envolve essa doença. Ele disse, Mauro, depressão é o mal do século no mundo inteiro. A sua dor é legítima, o seu sofrimento é real e legítimo. Ninguém pode dizer que não é. O que você precisa é buscar maneiras de conseguir melhorar. E o que você tem é uma doença. Eu espero que vocês não deixem esse tipo de mensagem influenciar vocês. Ele falou, Mauro, justamente sobre o Setembro Amarelo, que nesse ano foca justamente sobre a prevenção de suicídios de crianças e adolescentes, já que os casos aumentaram muito nos últimos anos. E no Brasil, gente, para quem não sabe, existe um telefone que ajuda pessoas que estão passando por esse problema, que estão com a ideia voltada para esse tipo de pensamento. É o 188, é o número do Centro de Valorização da Vida. É o conhecido CVV. Exatamente. Ele tem parceria com o Ministério da Saúde, faz mais de 2.000 atendimentos por ano na busca pela preservação da vida. Exatamente. Se você tem algum problema, liga lá. Né? Liga lá que são pessoas especializadas que vão te atender. Exatamente, vão conversar com você. Olha, a atriz Sofia Vergara fez piada sobre a chegada de um furacão na Flórida e a brincadeira pegou mal. Aliás, isso não é brincadeira, as pessoas estão morrendo e destruindo tudo que tem. Exatamente. Não é uma brincadeira, Mauro. Pois é, gente, falta de noção, né? Coisa. Bom, foi o seguinte, a Sofia Vergara, ela postou uma foto, aquela foto ali com uma amiga, segurando drinks e escreveu assim, esperando Dorian. Dorian, quem acompanhou aqui o Balanço Geral mais cedo, né? A gente até falou na semana passada também, né, Mauro? É o furacão que está sendo esperado na Flórida e pode causar muitos estragos por lá. E mortes também. Exatamente. Bom, ela foi muito criticada porque os fãs entenderam que o comentário dela foi muito insensível. E como se não bastasse, Mauro, depois ela postou uma foto no jatinho, que a gente mostrou aí, com a família, e escreveu assim, bye bye, Dorian. Que isso. Então a reação foi muito pior. Por quê, Mauro? Muita gente achou de péssimo gosto. Teve gente que comentou o seguinte, deve ser muito legal, né, a sua viagem, minha querida, porque enquanto isso eu tô aqui pensando o que eu vou fazer com os meus animais de estimação, sem saber se eu vou ter eletricidade, se eu vou ter comida na geladeira, se vai se perder, né? Então, assim, a gente contou, né, tem muita gente estocando água, né, alimentos. Então, assim, Mauro, não sei se ela fez por mal, mas foi muito sem noção, né? Ela não pensou na angústia da maioria das pessoas que estão e vão ser afetadas por esse furacão. Gente, para vocês terem uma ideia, o Dorian já atingiu as Bahamas com ventos de 300 quilômetros por hora. Pensa bem, deve chegar à Flórida hoje à noite, né, já deu Mauro? uma destruição violenta por lá, já acabou com tudo, deu enchente, destruiu casa. Eu acho que é uma brincadeira um pouquinho fora, né? Para esse tipo de coisa Muito sem agora. noção, exatamente. Marca famosa contrata ator para fazer campanha e recebe tantas críticas que tirou o vídeo promocional do ar. Foi o Johnny Depp. Mas olha, Mauro, tadinho, dessa vez não foi por culpa dele. De quem então? Bom, é o seguinte, o problema é o seguinte, foi a marca, porque o Johnny Depp é tão mais sujo que pau de galinheiro, né, gente? Mas juro que dessa vez não foi culpa dele. A marca contratou o Johnny Depp para ser o garoto propaganda, né? É uma marca de roupa muito famosa e conhecida no mundo inteiro. E ela usou referências dos nativos que colonizaram os Estados Unidos para criar a campanha. Havia indígenas, então, dançando nesse vídeo ao som de instrumentos típicos. E o povo criticou, Mauro, porque eles sentiram que foi uma apropriação da cultura dos indígenas, sendo que não havia
nenhum representante legítimo na campanha. Resultado, a marca tirou o vídeo do ar. Mas ele recebeu, que ele não tem nada a ver com o problema. Ué, Mauro, eu acho justo, porque é o seguinte, se a marca teve essa ideia e contratou ele foi lá, fez o trabalho dele, depois a marca tirou do ar, eu acho que ele tem que receber, né? O problema é da marca, né? Claro, exatamente. Ué. Bem colocado. O ator The Rock revelou como conseguiu se casar em segredo no Havaí, Com a ajuda da família. Olha que curioso. A gente falou aqui, né, que o seguinte, ele é muito perseguido, né, Mauro, pelos fotógrafos, pela imprensa. Então ele conseguiu se casar sem ninguém saber. Ninguém. Só que para isso, ele precisou contar com a discrição e colaboração dos parentes. Mauro, foram eles que fizeram tudo. Cada detalhe, decoração, buffet, convite, todo mundo. Ó, você faz a coxinha, você faz o bolo. Por quê? Porque ele sabia que se ele contratasse alguma empresa ou algum profissional para cuidar de qualquer coisa, a informação ia vazar para a imprensa. Com certeza. Então ele foi muito esperto, né? A gente mostrou aqui que ele se casou no dia 19 de agosto com a produtora musical Lauren Hashian e, na verdade, eles oficializaram a união, né? Porque eles estão juntos há 12 anos e têm 2 filhas. Achei muito legal. Tudo tem que ser escondido, senão aparece mesmo. Mas eu achei legal ele ter distribuído isso para a família, né? Deve ter pensado assim, quem sabe fazer o quê? Eu sei fazer bolo, eu sei fazer... Então cada um compra uma coisa aí, vamos lá. Exatamente. Eu sei decorar. Achei bem esperto, porque realmente ninguém ficou sabendo, foi só depois que eles se casaram mesmo. E o Mick Jagger, hein? Foi a principal atração da festa feita pelo atual marido da ex-esposa. Exatamente. Sempre de boa convivência, né, gente? Exatamente, Mauro. Gente, coisa é outra fina, né? Olha só, seguinte, vou explicar pra vocês. A ex-mulher do Mick Jagger, a Jerry Hall, com quem ele teve 4 filhos, eles foram casados durante 9 anos. Hoje, Mauro, a Jerry é casada com Rupert Murdoch, que é um grande executivo da mídia. Sim. E esse cara, esse atual marido dela, fez uma festa para comemorar os 30 anos da vinícola que ele tem lá na Califórnia. E ele convidou quem para tocar? O ex-marido da mulher, o Mick Jagger. E aí ele foi, tomou vinho, se divertiu, tudo numa boa. Tudo numa boa. Isso aí quando eles eram novinhos, né? Olha, mas faz tempo. Ela era bonitona, hein? Ela era bonita. Caramba. Mas você sabe que ele também não era feio, não. Ele foi ficando mais feio depois que... Mas ela era muito bonitona. Ainda tá bonitona, mas assim, né? Foi bem bonito. Agora, ele realmente não é muito beneficiado pela natureza. Não. Só não é menos beneficiado que o Kate Richards, né? Também. Kate Richards saiu na frente. Tata Werneck e Letícia Colin se unem para fazer o chá de bebê e os presentes serão doados para instituições de caridade. Exatamente. As duas estão grávidas, né? E elas decidiram então fazer uma festa só. Olha que bonitinho. Foi no Rio de Janeiro. Elas escolheram o tema Fadas e Duendes e além dos parentes, a Letícia e a Tatá convidaram alguns amigos em comum, aqueles de sempre, né? Sharon Menezes, Débora Nascimento, Larissa Manoela, Fernanda Paes Leme. E o legal é que as duas e os companheiros decidiram fazer esse chá beneficente. Então, todos os presentes que os convidados levaram vão ser doados para instituições de caridade. Muito legal. Porque eles não precisam, né? Então, eles fazem, né? Eu acho bem justo, assim. A Letícia Colin está com 6 meses de gestação e à espera de um menino. A Tatá, ela tá à espera de uma menina e está com 7 meses. Mas a barriga de uma tá muito maior que a outra. Muito maior que a outra. E é um mês só de diferença. Caramba, hein? Varia de cada mulher mesmo, né? Vamos falar que a Bruna Marquezine descobre que alguém está se passando por ela e está fazendo um alerta, hein? Exatamente, gente, isso é perigoso, viu? Tem uma pessoa, ela que contou, tem uma pessoa que está usando um e-mail fake para se passar pela Bruna. Ela usou o Twitter, Mauro, para contar o que está acontecendo. Essa pessoa faz o quê? Ela está mandando e-mail para alguns fotógrafos que já fizeram ensaios com a Bruna, pedindo as fotos. Sou eu, você podia mandar aquela foto, aquele ensaio? Bom, a Bruna teve acesso à conversa que esse golpista teve com um fotógrafo chamado Elvis Moreira. E ela está pedindo, então, os profissionais para tomarem cuidado. Porque, né, o que essa pessoa pode fazer com essas fotos, né? Vai entender. Tem que ficar esperto mesmo. E o Alok, hein? Pisa fundo e leva a multa por excesso de velocidade. Não foi aqui no Brasil, não, viu? Foi lá nos Estados Unidos. Ele estava saindo de um festival em Nevada, seguia para Orlando. E lá ele ia encontrar a esposa, a sogra e a mãe e a avó e todo mundo. Isso. Ele estava doido para chegar, ele não viu que ele acelerou demais.
e aí estava acima do permitido. Gente, na rodovia ele dirigia, a velocidade máxima era 70 milhas, que são 112 km por hora. Ele estava a 74, o que dá 119. Aqui a gente ainda tem uma tolerância. Né? Exatamente. O Alok comentou que ele nem percebeu que ele tinha passado um pouquinho. Ele foi parado por um policial, ele foi multado e ele comentou o seguinte, que lá nos Estados Unidos tem sempre que andar na risca. Mas aqui também, sabe o que é? Aqui não é permitido, que eu acho que é um absurdo, é o cara ficar lá multando e você, depois de um mês, né, um radar lá, móvel lá, te apontando, daqui um mês você recebe uma multa e você nem sabe que hora que foi, que dia que foi, que você nem lembra. O certo é isso. Multou, para lá na frente e já faz o cara ficar sabendo no mesmo dia. Com certeza. Poliana, nós estamos indo embora. Acabou. Acabou, mas a gente volta amanhã, Poliana. Com certeza. É só início de semana, a gente volta amanhã para dar uma balançada geral por aqui. Beijo no coração de vocês, até amanhã, obrigado. Obrigada pela companhia, beijo, tchau, tchau.